Para quem não me conhece, né, irei me apresentar. Eu me chamo Albertina, sou líder da geração Zoe, sou serva dessa casa, estou aqui para servir vocês. E acho que é só isso, né, gente? Gostaria que a mídia abrisse para a gente Gênesis 12. E se fosse para a gente dar um título para essa palavra, né? Eu dei um título para essa palavra. Chamados para a dependência de Deus. E eu queria que você repetisse comigo. Chamados para a dependência de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler Gênesis 12, o versículo 1, 2 e 3. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoarei e farei do teu nome grande, e tu serás uma bênção. 4. Assim Abrão partiu, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando partiu de Harã. Abraão, ele é um homem muito conhecido, né? Nós conhecemos como o nosso pai na fé. E ele também é conhecido por ser uma pessoa totalmente dependente de Deus. E o primeiro tópico que a gente vai tratar nessa noite é que para ser uma pessoa dependente de Deus, nós devemos ser totalmente guiados pela palavra dele, pela direção que ele nos dá. E Abraão, nesse momento, né, que ainda era Abrão, que Deus ainda não havia mudado o nome dele, ele foi direcionado por uma palavra do Senhor, de sair da sua terra, de sair do meio dos seus, para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar a ele. E nesse momento ele foi muito corajoso e totalmente dependente do Senhor, porque ele em nenhum momento questionou ao Senhor para onde ele iria. Talvez fosse eu ou você, nós nos perguntaríamos, né, ou perguntaríamos para Deus: mas para onde eu vou? Que terra é essa, né? E ele não perguntou, ele simplesmente saiu da terra dele, saiu do conforto, né, de onde ele estava, para ir em direção ao lugar que o Senhor ainda haveria de mostrar a ele. E esse é um dos principais pontos da vida de uma pessoa que é dependente ao Senhor, que é ser guiado pela palavra dele. Nós temos uma bússola, nós temos um manual para viver, e é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? A Bíblia que é a verdade que nós devemos seguir. E todo cristão deve ser guiado pela palavra do Senhor. E aqui o Senhor estava falando diretamente com ele. Mas você pode se perguntar, pode dizer, né? O Senhor não fala comigo. Onde que eu vou ouvir a voz do Senhor? E nós ouvimos a voz do Senhor na palavra dele. Então muitas vezes a gente procura um direcionamento, procura um conselho. E nós queremos ouvir pessoas, né, para nos dizer o que fazer, ou para dizer qual decisão nós devemos tomar em um momento de dificuldade. Mas nós temos uma pessoa que já nos direciona na palavra dele. Nós já temos essa palavra dita, essa palavra declarada, que é a Bíblia, né? Às vezes a gente busca direcionamento num amigo, a gente está num momento de dificuldade, a gente quer que alguém nos dê uma solução, nos dê uma direção. Mas a direção ela já está dada, né? Nós já temos a palavra. Então, um cristão, ele é direcionado pela palavra de Deus. Talvez você está ouvindo tantas vozes, né? E você está sendo direcionado por você mesmo, pela sua vontade, por aquilo que tem no seu coração, enquanto o Senhor está todo o tempo desejando falar com você. E a vida do cristão, né, a vida do discípulo de Jesus, de Deus, ela é guiada por uma vida de dependência, por uma vida de renúncia. Eu sei que a gente não gosta muito dessa palavra, a gente não quer muito, né? Quando chega na parte da renúncia, a gente não gosta. Mas isso é um dos pontos principais da vida de um cristão. É você ter uma vida de renúncia. É você viver a vida sacrificial. O Senhor nos chama para sermos sacrifícios vivos, né? Então, em algum momento, você vai encontrar dificuldades.
E a dificuldade, ela prova se você verdadeiramente... Gente, vocês estão me desconcentrando. A dificuldade, ela vai provar se a gente verdadeiramente está sendo guiado pelo Senhor ou não, se a gente verdadeiramente é dependente dele ou não. Amém? Me desconcentrei um pouco, gente, que eu não gosto muito de câmeras. Enfim, mas o segundo ponto que a gente vai tratar é que uma pessoa dependente de Deus, ela obedece imediatamente, independente das circunstâncias. E nós vamos continuar observando a vida de Abraão. Em Gênesis 22, né, do 1 ao 3, vai falar sobre... Coloca aí para a gente ler, por favor. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: sim, estou aqui. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. E sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Só até aí. Eu costumo dizer que é muito fácil a gente depender de Deus quando nós não estamos sendo provados. É muito fácil você depender de Deus quando está tudo bem, né? É uma maravilha. Só que nesse momento aqui, Abraão, ele foi provada a fé dele, né? Tava tudo muito bem, ele havia sido chamado. E quem não gosta de receber uma promessa de que seria abençoado? Ele recebeu uma promessa de que ele seria abençoado e de que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Que ele teria uma grande descendência, que ele teria recursos, que ele teria muito gado, que ele teria muito dinheiro. Então, glória a Deus. Se eu fosse profetizar agora isso sobre você, você certamente levantaria as suas mãos, que todo mundo gosta de receber esse tipo de promessa. Só que foi chegado o momento que o Senhor, ele provou ali a fé de Abraão. Ele pediu o filho dele, que era o filho da promessa, né? Ele pediu o filho dele em sacrifício. E Abraão não pensou. Abraão obedeceu imediatamente. Então, um homem e uma mulher dependente de Deus, ele obedece imediatamente, sem questionar o Senhor. Se você ainda questiona o Senhor, quando ele te dá um direcionamento, você certamente ainda não é dependente dele. Vou contar uma pequena experiência. Um dia desse eu fiz uma oração muito simples, que eu queria ouvir o Senhor, eu queria ser direcionada pela voz dele. E aí eu estava saindo daqui da igreja, acho que era de uma reunião, e eu fui... Obrigada. E eu fui para casa. E quando eu estava descendo perto de casa, tem uma moça que está morando aqui, que morava na cidade que eu morava antes. E o Senhor falou para mim, para eu voltar, dar a volta e passar no local do trabalho dela. E aí eu continuei, né? Que na minha cabeça, aquilo era da minha cabeça. E eu falei assim, não vou para a minha casa. Mas aquilo foi me incomodando tanto, que eu dei a volta e voltei no local do trabalho dela. E aí eu cheguei lá e comecei a conversar com ela e tal. E aí ela falou, né, da dificuldade que ela estava, que, enfim, ela contou a história dela. E aí eu fui para casa, né. E aí eu fiquei muito feliz, porque o Senhor, ele realmente estava me direcionando. Mas eu comecei a pensar também de como a gente questiona a voz do Senhor, né? De como a gente abre a nossa boca para dizer que a gente quer depender dele, mas quando ele nos coloca ali à prova, a gente questiona se verdadeiramente é o Senhor que está falando, se verdadeiramente é o Senhor que está nos direcionando. Então, uma pessoa que é dependente do Senhor, ela conhece a voz do Senhor e ela obedece imediatamente. Então, se você ainda está em dúvida se o Senhor fala, o Senhor fala. Se você ainda está em dúvida se é a voz do Senhor, significa que você não tem uma intimidade com Ele. Que você ainda não é uma pessoa totalmente dependente, totalmente entregue ao Senhor. Abraão, nesse momento, ele não questionou. Ele simplesmente pegou o filho dele, pegou os criados dele e foram ao monte que o Senhor havia designado para ele ir. E o filho dele questionava, né? Pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Misericórdia. Para o sacrifício. E ele se questionava, mas ele em nenhum momento questionava. Ele simplesmente falava, Deus proverá, Deus proverá. E
você pode pensar, porque eu penso, né? Eu fico pensando, meu Deus, será que Abraão em nenhum momento ele pensou assim, meu Deus, eu vou ter que entregar o meu filho ali. Em nenhum momento ele tentou mudar de ideia, em nenhum momento ele pensou em levar alguma coisa ali. Não, ele verdadeiramente confiou que o Senhor faria algo. Ou se o Senhor não fizesse, ele continuaria sendo fiel. No seu momento de dificuldade, se o Senhor não fizer um milagre, você continua sendo fiel? Porque existe o dia que o Senhor vai fazer o milagre. Mas existe o dia que o Senhor vai provar a tua fé. Ele vai provar a tua fidelidade. E nesse dia, talvez ele vá cobrar de ti um posicionamento. E você vai se posicionar? O Senhor, ele espera isso de uma pessoa que é dependente dele. Enquanto você vai chegar esse momento do Senhor te provar, assim como chegou na vida de Abraão. Enquanto você não passar por esse momento de prova e você realmente não se posicionar como uma pessoa dependente, você ainda não está vivendo o evangelho de fato como você deve viver. Porque o evangelho, ele é renúncia. E o evangelho também, ele é poder. E o evangelho ser poder, você dá a oportunidade do Senhor fazer alguma coisa. Porque se você está fazendo todo o tempo, como que o Senhor vai fazer, né? Amém? E o ponto 3, que é um dos pontos que eu acho mais importante, é que uma pessoa dependente de Deus, ela não se desespera na hora da dificuldade. E aí você vai dizer, mas todo mundo se desespera na hora da dificuldade. Não, uma mulher e um homem de Deus, eles não se desesperam na hora da dificuldade. Quando a gente é temente a Deus, quando a gente é dependente de Deus, a gente aprende a colocar no Senhor todas as nossas expectativas, todas as nossas preocupações. Domingo passado, o Lucas pregou e ele falou um pouco sobre Mateus 6, né? 32 por aí. Mateus 6 fala bastante sobre as nossas preocupações, né? E é muito interessante que lá fala que mesmo se a gente se preocupar, a gente não pode acrescentar sequer um dia na nossa existência. Mas a gente tem essa tendência de se preocupar por tudo. E de tentar estar no controle. Nós queremos estar no controle. E, meu irmão, quando eu estou no controle, o Senhor não está no controle. Quando eu pego as coisas para resolver, eu digo para o Senhor, eu não dependo de ti, eu vou sozinho. Eu vou sozinha daqui para frente. Então, uma pessoa que depende do Senhor, ela se recusa a se preocupar. Ela se recusa a ter uma preocupação excessiva. Não vou dizer que você agora vai ignorar todos os seus problemas. Você não é doido. Você não vai ignorar todos os seus problemas. Você vai encontrar uma forma de resolver, mas depositando a sua confiança no Senhor. Entendendo que você não pode acrescentar um dia à sua existência. Entendendo também, gente, que os problemas eles sempre vão existir. Nós, gostaríamos muito de não ter problemas. Até acha que eu vou me converter para não ter problema. Mas isso é da natureza humana. Isso é do ser humano, isso é da vida, isso é natural. Todo mundo tem problema. Cristão, não cristão, da Umbanda, da Macumba. Todo mundo tem problema, gente. E você vai ter que resolver. E você tem que se recusar a ser uma pessoa extremamente preocupada e ansiosa com a vida. Porque quando a gente faz isso, a gente fala para o Senhor que a nossa confiança está em nós mesmos. Está nas nossas habilidades, né? Está, não, nisso eu sou bom, isso eu vou dar conta, isso eu resolvo. Então você está falando, eu não preciso do Senhor. Porque se você resolve é porque você não precisa do Senhor, certo? E para a gente ser dependente do Senhor, a gente precisa deixar Ele trabalhar na nossa vida, né? Em 1 Pedro 5 e 7, não precisa projetar, se você não quiser, mas se quiser também não tem problema. Uma pessoa dependente de Deus, ela aprende a lançar todas as suas preocupações no Senhor. A não tomar para si o fato de querer resolver todos os problemas. Às vezes a gente precisa se posicionar, precisa ir até onde a gente consegue resolver, né? Até aqui eu consigo resolver. Mas o que você não resolve, você não vai enlouquecer, gente. Você vai entregar na mão do Senhor. E entregar na mão do Senhor é confiar verdadeiramente, é dar para Ele o controle. É dizer para Ele que Ele pode trabalhar, que Ele pode fazer. Por muito tempo, eu sou uma pessoa, né, bem controladora.
Por muito tempo eu fui uma pessoa que queria controlar o meu passado, que eu já tinha até passado, mas eu ainda queria ter controle sobre ele, controle sobre o presente e o futuro que ainda eu não sei quando que vai acontecer, eu também queria controlar. Então assim, gente, isso mostra que a minha confiança estava em mim mesmo, né? Isso mostra que a minha confiança estava longe, que os meus olhos estavam longe de depender do Senhor. Então, uma pessoa que depende do Senhor, ela precisa trabalhar isso. Ela precisa trabalhar a questão das preocupações. Você precisa aprender a colocar no Senhor, colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir, por exemplo, né? Você precisa colocar e dizer assim, Senhor, eu confio no Senhor, isso aqui eu te entrego. Isso aqui é algo que eu não consigo resolver, mas o Senhor resolve para mim. Uma coisa muito legal que a gente pode observar nas crianças é que elas são dependentes, né? Elas são muito dependentes dos pais. E eu não sei se você já se perguntou, mas eu me perguntava e eu dizia assim, o Senhor falou que a gente deve ser como as crianças, né? Porque elas são puras, né? Porque elas são muito puras e enfim, esquece logo das coisas. Mas o Senhor ele falou que a gente tem que ser como as crianças porque elas são dependentes. Elas são totalmente dependentes dos pais para tudo. E isso para elas têm isso como algo, como uma alegria. Tipo, papai, eu preciso disso para comer. Eu não consigo dormir só, porque eu só durmo com o meu pai, com a minha mãe. Eu preciso do meu pai para pegar água. Gente, isso é uma coisa tão simples. Mas o Senhor nos chamou para ser igual a elas, porque elas são dependentes. E esse não é um sinal de que elas se humilham, mas elas são dependentes com alegria, né? Para elas isso é maravilhoso, poder confiar, poder ter alguém ali que vai segurar eles, poder ter alguém ali que vai proteger eles. Então, assim, o Senhor, Ele está dessa mesma forma para nós, em todo o tempo. Ele está dessa mesma forma para nós, em todo o tempo. Querendo nos ajudar, querendo nos proteger, querendo nos direcionar. Mas os nossos olhos estão em nós mesmos, nas nossas habilidades que são tão limitadas e nas nossas preocupações, nas nossas dificuldades. E para a gente é muito difícil depender do Senhor, porque nós achamos que nós damos conta de resolver as coisas, ou porque às vezes nós falamos que confiamos só da nossa boca para fora, né? Às vezes a gente fala que confia, mas quando a coisa aperta, você quer resolver da sua forma. Você quer fazer, não, o Senhor não resolveu ainda. Você quer fazer no seu tempo. Uma coisa também que a gente precisa entender é que existe um tempo para cada coisa, né? E o tempo do Senhor ele é diferente do nosso. E muitas vezes a vontade dele não é que seu problema seja resolvido de imediato, mas é que ele trate o seu coração durante o problema. Mas é que ele mude o seu caráter durante o seu momento de dificuldade. Porque se você viver sempre sem a dificuldade, se você viver sempre no momento bom, você não muda o seu coração. Você não se torna uma pessoa melhor. Você é uma pessoa ingrata. Você é uma pessoa, né, maldosa. Você é uma pessoa que você não consegue se colocar no lugar do outro. E muitas vezes o Senhor ele precisa desse processo de dificuldade para Ele tratar o seu coração, para Ele salvar você. Para Ele salvar você, né? Ele tem um projeto para salvar você de você mesmo, para levar você para o céu, porque todo mundo quer ir para o céu. Né? O que as pessoas falam é isso, eu estou aqui porque eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo. E às vezes você precisa o Senhor precisa desse tempo, de te pressionar um pouquinho, né? De te tratar um pouquinho, porque senão você não vai ser salvo. Uma vez eu estava conversando com a Josi e eu falei para ela que o Senhor tinha me colocado como líder porque Ele queria me salvar. Que isso não tinha a ver com as pessoas. É um pouco triste falar isso. Mas que isso não tinha a ver com as pessoas que estavam abaixo de mim. Mas é porque o Senhor tinha uma misericórdia tão grande com a minha vida. Que Ele precisava me salvar. E se Ele não me colocasse nesse lugar, de me colocar no lugar dos outros, eu não seria salva. Eu não seria transformada, porque eu só pensava em mim. Porque eu era egoísta. Então, uma pessoa que depende do Senhor, ela tem que deixar ela mesma morrer. Ela tem que deixar ela mesma morrer.
Quando o Senhor fala, tome a sua cruz e siga-me, Ele não está falando de uma cruz de madeira. Não para você pegar uma cruz igual ele e andar, não. Ele está falando que você vai passar por um processo. E essa cruz muitas vezes é fazer aquilo que você não quer. Essa cruz muitas vezes vai ser obedecer ao Senhor imediatamente, sem questionar. Ele vai liberar a palavra sobre você e você vai ter que andar através daquela palavra, sem questionar. Vai ser num momento de dificuldade, você entregar-se totalmente ao Senhor, confiar nele, de todo o teu coração, sem murmuração. Simplesmente falar, eu confio, Senhor, e eu entrego ao Senhor. O Senhor, Ele tem um plano e Ele tem um projeto para a gente, assim como Ele tinha na vida de Abraão. Ele também deseja te abençoar, Ele também tem promessas para você. Mas, às vezes a gente quer tanto a promessa, né? E a obediência fica onde? Às vezes a gente quer tanto receber do Senhor. A gente fala, o Senhor abençoa tantas pessoas. Eu vejo uma pessoa que se entrega tanto e que é tão apaixonada e que recebe tanto e que eu não recebo. Você já sentou com essa pessoa e perguntou como que é a vida dela com o Senhor? Quanto que ela entrega para o Senhor, para ela receber do Senhor? Então nós somos chamados a depender do Senhor. Mas é depender do Senhor mesmo, gente. Depender do Senhor por completo. Não é depender do Senhor só de falar. Não é depender do Senhor só de abrir a minha boca e dizer aqui que eu dependo do Senhor. É receber uma palavra e obedecer ela imediatamente. É fazer aquilo que você não quer. É falar com a pessoa que você não quer, né? Perdoar a pessoa que você não quer. Isso é a vida do cristão. Isso é natural da sua vida. Se você ainda não fez isso, você está vivendo o evangelho errado. É isso que o Senhor pede. Se você quer viver um evangelho à sua maneira, você está dependendo de você mesmo. Você está fazendo aquilo que você quer e não o que a palavra pede. Porque a palavra pede para você tomar a sua cruz e seguir ao Senhor.